Fala investidor, beleza? Aqui quem fala é o Diego, o criador do canal Investidor Paulista, e vamos para falar mais uma vez do nosso aporte semanal, tá? Para quem já nos acompanha ou para quem está começando agora, lembrando que a gente faz um aporte todas as semanas, um aporte de R$ 500 e acaba comprando algumas ações ou algum outro ativo que a gente acha interessante naquele momento. Para quem está começando a acompanhar a gente gosta de investir assim: 30% em ações do Brasil, 30% em ações no exterior, 20% em fundo de investimento imobiliário e 20% em cripto, tá? Para quem tem acompanhado, já faz um tempinho que eu não invisto em ações, por quê? Porque ela está representando bastante a questão de porcentagem da minha carteira. Se eu não me engano, a gente está, deixa eu dar uma olhada aqui, ações hoje está mais ou menos 39%, ou seja, está acima do que eu coloquei ali como teto, queria ter uma média de 30%. Só que faz tanto tempo que eu não invisto que eu achei necessário colocar alguma coisa ali, tá? E a gente vai conversar sobre um assunto agora um pouco polêmico. Quando a gente começa a olhar para a nossa carteira, dentro ali de ações, é bom a gente diversificar nos setores. Porque se você investir só num setor, se acontecer alguma coisa com esse setor, sua carteira vai por água abaixo. Então é interessante a gente diversificar dependendo ali do tamanho da sua carteira. Então, ó, o que nós temos? VEG, que é uma empresa ali de motores, né? A gente tem JHSF, que é uma incorporadora, tem aeroporto, tem shopping, é um público alta renda. Tá vendo que uma empresa não está nada relacionada com a outra. Tá vendo? Então, por exemplo, se der um problema no setor VEG, JHSF não tem problema algum, tá? Eu tenho um outro setor, Camil, que é um setor alimentício, tá vendo também? Um setor não conversa com o outro. É óbvio que existem alguns setores que são bem parecidos, por mais que são setores diferentes, mas eles são um pouco parecidos, tá? A gente tem Banco do Brasil, que é aqui que vai entrar a discussão, Fleury, Klabin e Sanepar, tá? São essas as ações que nós temos aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu fui investir hoje, eu pensei, poxa, quando a gente olha para o Brasil como um todo, existem alguns setores que, historicamente falando, sempre renderam muito bem. E o setor financeiro de bancos é um setor muito forte da Bolsa de Valores. Tanto que se você for olhar dentro do Ibovespa, as principais empresas estão ali despontando ali como líderes, né? Itaú, valor de mercado, Itaú, Bradesco tá lá em cima e tudo mais. E recentemente o Itaú passou a Petrobras em valor de mercado ali, se tornando a maior empresa ou a mais cara empresa do todo ali, né? Empresa de valor de mercado. Então, por conta disso, eu tava pensando aqui, será que ter apenas uma posição em banco, que é Banco do Brasil, faz sentido na nossa carteira, sendo que o setor financeiro é o mais forte, um dos mais fortes ali da Bolsa Brasileira? Existe uma outra coisa, depois que a gente fala de diversificação, que é a pulverização da sua carteira, que eu já discordo totalmente. Então, por exemplo, quando a gente olha para o setor financeiro, eu tenho Itaú, não que eu tenha na minha carteira, né, mas a Bolsa de Valores tem Itaú, tem Bradesco, tem Santander, tem Banco do Brasil, tem o Banco ABC. Então ele tem uma série de opções ali que a gente possa investir. Se eu começar a investir em 4, 5, 6 opções, aí eu já começo a ficar pulverizado dentro da minha carteira. Querendo ou não, minha carteira vai ficar muito vulnerável exatamente àquele setor. Porém, investir em uma ou duas empresas, eu não acho que é uma pulverização, eu acho que é até alguma coisa saudável. Eu estou arriscando nas duas melhores, na minha concepção, investir naquela empresa. Quando eu olho para os principais bancos ali, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, vem na cabeça são esses daí agora, tem alguns outros ali. E agora olhando o Banco do Brasil, a gente comprou numa oportunidade, então o Banco do Brasil estava lá batendo os R$ 30 neste ano, aí começou a ter problema de inadimplência, caiu, depois caiu de novo, a gente acabou entrando em Banco do Brasil, porque pensando no momento de comprar ele um pouco mais barato. Se ele conseguir corrigir esses problemas, daqui 2, 3 anos ele tende a subir lá para casa dos 30, 30 e pouco novamente. Óbvio, né? Se tava R$ 30, eu tinha apenas um problema, resolvi aquele problema, quando eu voltar a esse problema estagnado, o mercado obviamente fica um pouco cismado, mas depois anda normal. Então eu falei assim, bom, eu já tenho um banco, vou para o segundo. Aí a decisão agora foi tal. Eu deveria, pensando assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas na semana passada eu já estava pensando em comprar, mas na semana passada ele acabou anunciando os dividendos bem fortes. Existe agora uma nova regra ali imposta pelo governo,
que vai taxar os dividendos, né? Quando é mais de 50 mil reais por mês ali, que dá mais de 600 mil reais no ano, então eles vão taxar de uma forma mais forte. Como o Itaú ali, várias empresas, elas sabem que tem muitos investidores com diversa quantidade grande de papel, então a maioria das empresas, você pode ver também que em dezembro aí um monte de empresa vai pagar dividendo meio que de última hora falando, porque ela sabe que isso vai ser benéfico, fiscalmente falando, para o investidor, porque ele recebe agora, então no ano que vem não vai ter que pagar taxa ou imposto referente a isso. Então o Itaú anunciou ali um imposto bem forte, se eu não me engano, para pagar ainda nesse ano, vai ser R$ 2,20, 2,22, alguma coisa assim. Então o que a gente fez? A gente já acabou comprando isso daqui, compramos hoje ao valor de R$ 37,95. Na minha concepção, o Itaú está um pouco esticado. Na verdade, está bem esticado. Se a gente for olhar, o touro de ouro dele é este valor. Então, é o valor máximo que ele já chegou. Porém, se a gente olhar para o Itaú há 2 anos atrás, todo mundo imaginava a mesma coisa. Itaú estava batendo lá para casa dos R$ 30 mais ou menos, 29, alguma coisa assim, e todo mundo comentava: nossa, esse valor está muito esticado, então não deve subir muito mais que isso. E tem aí, só demonstrando que cada vez ele está entregando mais resultados, trimestres a trimestres ele entrega mais lucro para o seu investidor, ele mais lucro para a companhia e, consequentemente, vai entregando mais dividendos depois ali. Não sei como serão as empresas, como elas vão adotar as estratégias pensando nessa questão do governo estar taxando dividendos. A gente sabe que não taxa todo mundo, só vai taxar quem ganhar mais de 600 mil reais no ano, que não é qualquer pessoa que está ganhando isso, né, de dividendos, mas ele sabe que tem uma boa parcela que influencia demais o mercado referente a isso. Então pode ser que eles comecem a pensar em outras estratégias. Para quem não sabe, nos Estados Unidos eles já é taxado os dividendos, mas lá a forma de tributação como um todo das empresas e tudo mais são diferentes, né? Mas lá eles já taxam os dividendos, se eu não me engano, em 30% ali. O que as empresas usam lá de estratégia? Para o investidor ter um ganho a longo prazo, como eles não vão pagar tanto dividendo, as empresas acabam recomprando as ações muito mais do que pagando dividendo. Então, os investidores acabam ganhando muito mais na questão da sua valorização do papel. Aqui a gente não sabe exatamente o que ainda vai ser feito. O Itaú deve pensar nas próximas estratégias ali. Anunciou agora de forma meio urgentemente falando assim, um dividendo um pouco mais robusto para esse final do ano aqui. A ideia é comprar. Então, como que ele está pagando 2 e pouco? Eu estou na minha cabeça mais ou menos assim. Ele vai pagar 2 e pouco. Então, ou seja, eu paguei 37, é como se 37,95, é como se eu tivesse pago R$ 2 a menos disso, 35,95. Que é um preço mais ou menos ok, mas ainda acho que esteja um pouco esticado. Qual que é a ideia? A gente está montando a nossa carteira. Itaú, ele é uma empresa como se fosse uma empresa sólida, não como se fosse não, né? Ele é uma empresa sólida, é uma empresa que possivelmente não vai me trazer muita rentabilidade, mas é uma empresa que conforme os anos forem passando, ela não tende a entregar resultados muito ruins, porque se eu olhar para trás, ela não dá sinais que está começando a ter algum problema. Ela tem até melhorado os indicadores dela. Quando a gente olha inadimplência, esse último trimestre melhorou, lucro acabou melhorando. Então, quando a gente acaba faturamento, receita, né, acabou melhorando. Então, quando a gente olha os números do Itaú, eles são muito robustos como um todo. É óbvio que com isso a cotação tende a subir, porque todo mundo quer comprar uma empresa assim, todo mundo quer ter uma boa empresa deste porte dentro da carteira. E além deles entregar bons resultados, o Itaú nos últimos anos tem feito bons investimentos. Quem não lembra na questão da XP Investimentos, ele comprou a Evony agora e também está ganhando uma nota com a Evony, ao contrário dos seus pares. Por exemplo, o Bradesco comprou a Ágora. Não deu uma hypada tão boa assim como foi o Itaú com a XP, por exemplo. A XP pode ter sido um caso à parte, mas com a Evony ele levou muita gente a investir na Evony por fora. Então, eu acho que o Itaú tem feito bons investimentos, tem cuidado bem de seus clientes, tem fornecido um bom trabalho e tem rentabilizado muito bem, isso que é importante. O Nubank ali, se a gente olhar, ele muito tempo ele ficou captando muito cliente. Então ele colocava dentro da base dele de graça muito cliente. E foi ali que ele conquistou, foi a estratégia que eles adotaram, né? Ótima estratégia. Conseguiram conquistar boa parte do mercado. Agora, qual que é o desafio deles? De rentabilizar aqueles clientes que estão ali dentro. Então vocês estão vendo ali nos últimos trimestres o Nubank já está conseguindo rentabilizar. Então isso é um fator totalmente positivo para o Nubank. Itaú já sempre rentabilizou o cliente. Então Itaú tem uma gama de clientes muito grande, a maior do Brasil. Itaú faz bons investimentos. Então ele é uma empresa totalmente sólida. Se começar a apresentar maus resultados, eu não vou imaginar que é porque a empresa é ruim.
Às vezes ela está ruim num período. É hora de fazer novos aportes na empresa e conseguir um preço médio legal. Então, quando a gente pensa em investimentos, pensar a longo prazo nos deixa muito mais tranquilo para investir, ainda mais numa empresa grande e sólida que nem é o Itaú. Se eu pensasse apenas a curto prazo, eu jamais iria comprar o Itaú, porque realmente, se sair uma notícia amanhã que o Itaú fez alguma coisa de errado, por ela estar esticado, porque deve estar um monte de gente aqui, pô, acho que já está esticado, vou vender, não vou, vou vender, não vou. Então, se sai uma notícia ali meio que dá uma tremida no mercado, ela tende a cair muito. Mas é coisa muito pouco provável ali, pensando para o Itaú, olhando no histórico. Se acontecer, óbvio, com a ideia, a gente com a visão a longo prazo, vamos comprando e adquirindo mais ações. Um momento ela vai corrigir e vai retornar, não tem jeito. O mercado ele é cíclico e as ações também são. Só tem que tomar cuidado que tipo de ação você está investindo. Itaú, lembra, setor financeiro no Brasil roda redondinho. Quando a gente olha para varejo, já é muito mais arriscado. Querer comprar Magalu agora num preço que está muito mais barato que há anos e anos atrás, pode até ser uma boa. Mas não tem nem nada vai tirar garantia, né? Mas quando a gente olha para o futuro, a perspectiva é muito baixa, diferente do Itaú se acontecer algum problema pontual. Então, quando a gente olha para o longo prazo, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado disso daí. Beleza? Então, como é que ficou nossa carteira? Agora temos VEG, JHSF, Camil, Banco do Brasil, Fleury, Klabin, Sanepar e Itaú. A gente comprou 14 ações ao preço de R$ 37,95. Deu aproximadamente R$ 530. Lembrando que meus aportes são R$ 500, mas eu já tinha, acho que se eu não me engano, eu tenho uns 60 ou R$ 70 de alguns dividendos que caíram lá, então eu usei mais um pouquinho. Beleza? Pessoal, é isso, passando a atualização, daqui a pouco vai aparecer um gráfico aqui para vocês referente ao como está a minha carteira como um todo. Eu tô falando mais das ações aqui hoje porque foi onde a gente colocou um aporte, tá? Fechou, pessoal? Até o próximo vídeo, muito obrigado.